Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim, espero que você esteja animado para o nosso momento de pastoreio. Sem maiores delongas, quero te convidar a louvar o Senhor juntos. Afinal de contas, na sequência, nós vamos à Palavra de Deus, texto profundo hoje, hein? E terminaremos também na presença do Senhor, nos seus átrios, no nosso momento de oração. Vamos louvar? Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Que bênção, que alegria, que privilégio louvarmos o nome do nosso Deus. Turma querida, estamos nesse momento das Escrituras Sagradas, no segundo livro das Crônicas. Nosso capítulo hoje é o 24. Esse é um período abundante de histórias, né? E diz respeito ao povo de Deus, ao povo de Israel. Nesse caso aqui, nós estamos seguindo a dinastia do reino de Judá, o reino do sul. Você sabe, Crônicas foi escrito bem depois dos acontecimentos e foi para resgatar a memória daqueles que tinham retornado do cativeiro sobre toda a história do povo até que acontecessem aqueles castigos, disciplina de Deus com o reino de Judá, que é esse reino do sul. Esse nosso capítulo, ele tem vários personagens. E eu queria então contar aqui a história para você e conversar sobre os personagens. Combinado? Segundo Crônicas 24 começa assim: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba, e fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Atenção para isso daqui, nós vamos desenrolar esse novelo. Ele fez o que era reto ao Senhor durante todos os dias em que viveu o sacerdote Joiada. Quem é esse Joás, o menino rei? Começa a reinar com 7 anos de idade. Já pensou? Bem, se você não acompanhou o momento de pastoreio aí dos capítulos anteriores, vale a pena, porque é tenso. Ô, gente, tem uma mulher perversa, a Thalia, ela usurpa o trono. Primeiro que ela influenciou terrivelmente o reino do seu marido e o reino do seu filho.
porque ela, apesar de ser casada aqui com o rei de Judá, ela era filha lá dos reis ímpios do Israel do Norte. Essa Atalia, meu amigo, é tenso. Só para te posicionar. O que ela fez? Quando o filho dela tinha falecido, ela destruiu e matou todos os netos. É isso mesmo que você ouviu. Todos os descendentes. Mas uma mulher, a Jeoseba ou Jeozabeate, tem esses possíveis dois nomes, ela conseguiu esconder o nenenzinho, o Joás. O sacerdote Joiada, esse cara, ele cuidou desse menino por 6 anos. Ele e a esposa dele. E no 7º ano, esse sacerdote, um homem de Deus, ele é quem traz o menino para que todos vejam que a dinastia de Davi não tinha se encerrado. E eles então o coroam rei e aquela mulher perversa acaba morrendo. Assim então começa o nosso capítulo. É o capítulo 24. O Joás vai reinar aqui com 7 anos de idade, reina 40 anos, que é muita coisa. Mas aqui eu começo com esse ponto. O Joás, o menino, começa a reinar. Reina 40 anos. O texto diz, ele fez o que era reto perante o Senhor durante os dias do sacerdote Joiada. Roberto, o que aconteceu? Por que ele só fez o que era reto durante os dias do sacerdote Joiada? Eu vou explicar para você. Durante a vida desse ministro religioso, desse homem de Deus, um sacerdote do Senhor chamado Joiada, a sua influência abençoou o reino, abençoou o rei, abençoou a igreja. E é muito bonito isso. O texto diz no versículo 15 que envelheceu Joiada e ele morreu farto de dias. É até bonito isso, né? Quais são as causas da morte que você conhece? Tem as várias causas, né? Então tem os problemas de toda ordem. Ele morreu farto de dias. Já pensou? Que privilégio. Rapaz, e fulano morreu de quê? Morreu de muitos dias. E tem razão. O versículo 15 diz que ele tinha 130 anos quando morreu. O que aconteceu nesse período? Eu vou dizer para vocês. No período que Joiada, preste atenção, ele é um ministro religioso, é como se fosse o pastorzão. Ele é um homem que influencia tanto a sociedade, ele influencia o rei, ele influencia o povo, que o povo, ele se volta para Deus. O rei Joás se volta para Deus. E é linda a narrativa. Durante o período que esse homem é vivo, diz a palavra de Deus que o rei, que o tinha como um pai, caminhava aqui com Deus, adorando o Senhor, servindo ao Senhor. E tem uma narrativa bonita, porque Joás resolveu arrumar o templo, a casa de Deus. Veja que curioso. Joás, nesse período, ele é um menino, vai crescendo, mas ele está sob a tutela, pastoreio de um homem de Deus. E esse homem de Deus influencia o rei e influencia todo o reino. E uma coisa bonita que tem aqui no texto é que o rei fala, cara, a casa de Deus, o templo, tem que ser arrumado. Ele não está legal. E aí o texto é bonito porque diz que o rei resolve fazer um grande levantamento entre todos de recursos e um chamamento de pessoas capazes para reformarem o templo. E aqui, deixa eu fazer um parênteses para vocês. Tem um versículo aqui, 2 versículos,
que eles são o contrário do que qualquer pessoa esperaria. Eu vou ler para vocês, e acho que vocês vão concordar comigo. E a minha pergunta vai ser, por que acontece o que a gente lê? Olha que interessante. O rei Joás, com o objetivo de construir para Deus, diz o texto, versículo 9, publicou-se em Judá e em Jerusalém que todos trouxessem ao Senhor um imposto. O imposto que Moisés, servo de Deus, havia definido sobre Israel lá no deserto. Perceberam? O versículo 9 está dizendo que surgiu um novo imposto. Surgiu um novo imposto, gente. O que acontece com a sociedade quando cria um novo imposto? O que acontece? Eu vou ler para vocês o que aconteceu aqui, versículo 10. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e lançaram no cofre até acabar a obra. Espetáculo, gente. Não é natural. O que está por trás disso daqui? Uma liderança que tem o temor a Deus. Uma liderança que quer agir para fazer aquilo que glorifica a Deus. Ela é surpreendida com uma resposta que o povo dá para Deus. Nesse período da história do rei Joás, sobre o pastoreio, tutela, do pastor Joiada, ele se anima para as coisas de Deus. E ele cria um novo imposto. Mas todo mundo sabe que é para organizar, reformar, melhorar o templo. E é lindo o versículo 10. Todos se alegram e trazem o imposto e lançam no cofre até acabar a obra. Negócio lindo, Deus pondo a mão. O povo com o coração disponível. Aqui deixa eu fazer uma palavra, eu disse que eu ia passear por personagens e estou conversando sobre essa narrativa, né? Queridos, a Bíblia tem um princípio. Deus ama quem dá com alegria. A gente vê que é para uma reforma de um templo, uma ideia que está nítido no texto, que Deus é quem pôs no coração do rei, porque durante esse período ele está fazendo o que é reto diante do Senhor. E as pessoas dão com alegria. Eu queria trazer essa lição para o nosso coração. Eu vou chamar essa lição de a lição da generosidade contente. Sabe, quando nós ofertamos, quando nós trazemos os nossos dízimos, quando nós ficamos felizes, porque há gasto que tem sido para o reino, tem sido para abençoar, reforma do templo, tem sido para estender, para alargar as tendas, é para a glória de Deus. Essas coisas devem pulsar o nosso coração. A contribuição, o dízimo, as ofertas, elas devem vir de um coração cheio de alegria. Precisamos aprender a generosidade. A narrativa diz que tinha um pessoal muito competente fazendo a reforma. No versículo 12 diz que o rei e Joiada, que era o sacerdote, eles contrataram pedreiros, carpinteiros para restaurar. Os ferreiros que trabalhavam com bronze. E diz o texto que quando acabaram a obra, esse pessoal trouxe o resto do dinheiro que sobrou. E então, e aqui eu achei lindo isso, né? Puxa, uma administração correta, honesta, íntegra, né? Prestando contas, trazendo de volta o que sobra. E eles optam em fazer os utensílios e os holocaustos na casa do Senhor.
Na verdade, a gente vê quando a mão de Deus entra em um projeto, quando a mão de Deus entra em uma ideia, o povo de Deus contribui com alegria. Deus levanta pessoas competentes e corretas para agir de maneira técnica. Deus coloca administradores fiéis que se organizam, prestam conta, trazem o que sobeja a mão de Deus nessa história. Mas então o que acontece? Morre o líder religioso. Morre Joiada. 130 anos. Com uma curiosidade final, sepultaram Joiada, é o versículo 16, na cidade de Davi, com os reis. De alguma forma, a sociedade foi tão impactada por aquele homem que foi usado por Deus para atrair as pessoas a Deus, que o sepultaram com os reis. Ele morre. O primeiro personagem para eu chamar a atenção é Joiada. Joiada é um homem de Deus, mas ele é um líder de Deus. E ele é um homem de Deus que ele influencia quem está à sua volta. Ele influenciou todos os que trabalhavam no templo. Ele influenciou o rei. E ele influenciou o reino. A lição que eu tiro para o meu coração é que é uma bênção sermos do Senhor. É uma bênção quando a nossa vida está resolvida com Deus e aquilo nos visita com uma alegria, com uma paz maravilhosa. Mas eu acho que é uma bênção multiplicada quando Deus nos usa para influenciar pessoas à nossa volta. Sabe, gente de Deus que lá no trabalho, ele é diferente. Ele influencia as pessoas para a honestidade. Ele influencia as pessoas para tratar melhor os outros. Ele influencia as pessoas a se gastarem mais e servirem para o bem do outro. Ele influencia as pessoas a conhecerem e buscarem o Deus verdadeiro. Isso é maravilhoso. Joiada é alguém que não apenas tinha uma vida pessoal com Deus, mas era alguém que influenciava a todos e foi uma bênção durante todo o período que ele influenciou. Aqui eu preciso começar a contar uma história muito triste. Qual é a história triste? Joiada morreu. Versículo 17 diz, depois que Joiada morreu, vieram príncipes de Judá, ou seja, uma turma da nobreza ali do reino, e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. O rei Joás. Olha que tragédia o versículo 18. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e eles serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por essa culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Queridos, é assustador. Joás, aquele menino, ele foi protegido por Joiada e sua mulher. Ele foi criado lá dentro da casa do Senhor. Quando chegou aos 7 anos, ele foi ordenado, consagrado rei. Ele se torna rei e ele é influenciado por Joiada e ele segue uma caminhada abençoadora. Uma vida fiel ao Senhor, entregue ao Senhor, de gasto ao Senhor, servindo ao Senhor. Uma bênção. Quando o seu líder espiritual, Joiada, morre, a turma em volta usa de um artifício que ele tem sido muito bem sucedido para fazer as pessoas tropeçarem. Que é o quê? Que é essa massagem do ego, da vaidade. Olha o que o texto diz. Os líderes de Judá se prostraram perante o rei. Imagina a cena. O Joás agora não tem a sua referência, que é Joiada.
E vem aqueles todos e eles se curvam. Eu fico imaginando eles dizendo, você é o cara, você é o melhor, você é fera, o que você faz é que é bom. E com isso, com esse tipo de conversa, eles capturam o ouvido do rei Joás. E o versículo 18 é muito triste, porque diz que Joás dá ouvido a essas vozes do seu tempo e ele deixa a casa do Senhor e ele se volta para servir postes ídolos. É uma tragédia. O que é isso? Queridos, esse aqui é o maior perigo da vida. É o perigo de você dar ouvidos às vozes em volta, que elas te aplaudem, que elas colocam você como Deus, e elas dizem para você, não tem nada a ver, vamos fazer como todos fazem, vamos viver como todos vivem, vamos voltar àqueles tempos do mundo. E de repente você cai nessa cilada, que é uma cilada do caos e da tragédia. Joás caiu nessa cilada. Ele é massageado no seu ego. Sabe essas frases? Ninguém pode te dizer o que você deve ou não fazer. Então assim, segue o seu coração e seja feliz. Afinal de contas, qual o problema? Todo mundo faz. O que esses príncipes de Judá fazem aqui com Joás é massageia o ego dele porque eles se prostram, colocam ele lá em cima. E eu fico imaginando eles dizendo, as nações à nossa volta servem os postes ídolos e os ídolos. E o que tem? Veja, a Atalia, sua avó, o povo lá de Israel fazem isso, é divertidíssimo, é legal, vamos... E ele cai na conversinha. E por conta disso, gente, o final dele é caótico, tá? Posso te adiantar aqui, eu vou contar a narrativa, porque aí eu caminho para o fim, conversando sobre os personagens. Mas deixa eu mostrar sobre esse ponto. Joás, quando perde esse seu referencial de homem de Deus, ele dá ouvido a esses maus caminhos e descaminhos à volta, e com isso ele faz um descaminho para a sua própria vida e para a nação. O que acontece? No versículo 19, Deus diz que o Senhor quis alertá-lo. Deus mandou um mensageiro para chamar a atenção e dizer para ele, se arrependa do seu pecado, abandone esses maus caminhos. Olha que coisa fantástica que tem aqui no versículo 20. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Peraí. Joiada não foi o sacerdote que criou o rei desde com 1 ano de idade? É. E quem é esse homem que está sendo apoderado pelo Espírito de Deus? Um filho de Joiada. Pensa aqui comigo. Zacarias aqui não é o Zacarias que escreve o livro, o profeta não. Esse aqui é o filho de Joiada. Ele foi criado como irmão de Joás. Esse que foi criado como irmão do rei. Ele é tomado pelo Espírito de Deus. E ele se põe diante do povo e do rei. Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Vocês assim não vão prosperar, porque deixaram o Senhor, Ele vos deixará. Turma, o que eu vou ler aqui é uma das maiores tragédias que a gente pode ver. Versículo 21 diz, conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Joás, que tinha sido salvo por Joiada, foi criado com Zacarias. Ele agora, para seguir os seus prazeres, os seus instintos, ele mata aquele que foi criado com ele, aquele que é filho do homem que salvou a sua vida, porque ele não aceita ser confrontado.
Zacarias é tomado pelo Espírito de Deus e está confrontando o rei por conta dos seus pecados, mas Joás se acha. Ele se coloca como o próprio Senhor da sua vida. E ele faz o que for preciso para continuar sendo massageado no ego e fazendo o que quer. Queridos, nesse momento aqui, eu preciso parar para conversar com vocês sobre Joás. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu queria ser assim, bem amoroso e confrontador. Eu já disse a vocês, Joás, ele caiu em um laço muito comum. Ele passou a ser extremamente elogiado e reverenciado, fica inchado. E ele então passou a dar ouvido a essas vozes dos descaminhos do mundo. Mas essa segunda parte aqui mostra uma das coisas piores na vida de alguém. É quando nós não atendemos à confrontação de Deus. Vejam o que Deus faz. Ele manda o Espírito dele em Zacarias para dizer ao rei e ao povo: fujam desses caminhos maus, se voltem para mim. Joás não aceita a palavra de Deus que o confronta e ele mata Zacarias, que foi criado com ele. Ele mata Zacarias, que é filho do homem que o salvou, porque ele não aceita ser confrontado. Querido, deixa eu dar uma palavra aqui aplicando para as nossas vidas. Você gosta de ser confrontado? É fácil para você? Ou você é daqueles que às vezes vem à igreja ou vai assistir alguma pregação e se ela toca no seu pecado, se a palavra de Deus te confronta no jeito errado que você está vivendo, você fala mal do pregador, você fala mal do estudo, você é assim, cuidado, porque Joás foi assim. Joás não quis ouvir o sermão que dizia nos olhos dele: você está errado, você tem desviado o seu coração para seguir os caminhos desse mundo, você não tem sido fiel ao Senhor, se arrependa do seu pecado. Joás acha ruim. E eu acho que isso é um alerta para nós. É uma bênção quando Deus, no seu amor, nos confronta. Você já viu criança? Eu vou pensar aqui num padrão de uma criança que tem os pais que o amam. Pais sábios que o amam. Eu pergunto para você, se essa criança faz coisas erradas, se essa criança tem desobediência, rebeldia, obstinação, ou se essa criança busca perigos, ela quer ir para lugar muito alto, ela quer pôr o prego na tomada. O que o pai que ama faz? Ele chama atenção, ele vai atrás, ele repreende, ele corrige. Hebreus diz isso. Todo pai que ama, ele repreende o seu filho. Preste atenção, quando Deus nos confronta, é porque ele nos ama. Quando Deus chama atenção dos maus caminhos, aquilo de esquisito que você está ouvindo, aquilo de sujo que você está vendo, aquilo que tem te dominado, pensamentos ruins, aquela acidez, aquela coisa ruim, aquele coração amargurado, aquela ausência de perdão, a falta de quebrantamento, se achar, ser dono de si. Quando a palavra de Deus te confronta, preste atenção, em lugar de achar ruim. Lembre-se que isso é Deus manifestando o seu amor. Porque todas as vezes que o Senhor nos confronta, é para arrependimento e é para proveito. O salmista diz que o coração quebrantado, um espírito quebrantado e o coração contrito, Deus não despreza. Joás não aceitou a confrontação. O que aconteceu? Juízo de Deus. Juízo de Deus. A palavra de Deus diz que veio um exército pequenininho dos sírios, com poucos homens. Mas o Senhor fez com que esse exército pequeno vencesse um exército muito numeroso dos judeus, porque os judeus deixaram o Senhor. Eu vou ler. É o versículo 24. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque os judeus no reino de Joás deixaram o Senhor. Assim executaram os sírios
os juízos de Deus contra Joás. E o capítulo termina dizendo que Joás, muito ferido, quando volta, seus próprios servos, então armam uma emboscada e o matam. Então, se um primeiro personagem foi Joiada, um homem de Deus, que além de ter a vida resolvida com Deus, ele influencia quem está à sua volta, nós estudamos aqui sobre Joás. Joás é alguém frágil, emocionalmente. Ele é levado pelas pessoas da sua época. Enquanto Joiada era o líder, ele estava firme lá com o Senhor. Quando Joiada já não estava mais porque morreu, ele foi envaidecido pelos aplausos, pela deferência, pelas honras. Ele caiu no conto dos ouvidos. Ele deu ouvidos aos contos da época, entrou por caminhos maus, não aceitou a confrontação de Deus. E Deus é justo e realizou o seu juízo em Joás. Um personagem terceiro que nós vimos aqui é o próprio Zacarias. Queridos, Zacarias é homem de Deus. Zacarias, como ele é filho do sacerdote Joiada, ele também é da linhagem, né? Então ele é sacerdote. E a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito de Deus. E ele não se acovardou. Ele disse às autoridades, ele disse ao rei, ele disse ao povo, esse caminho de idolatria, esse caminho de viver igual aos outros em volta, ele é um caminho de morte, ele é um caminho de desvio, e isso é uma tragédia para vocês. Se desviem, porque senão Deus não vai abençoá-los. E porque Zacarias foi fiel ao Senhor, ele morreu. Aqui tem um ensino curioso das Escrituras. Porque no mesmo capítulo, um pai, Joiada, e um filho, ambos fiéis ao Senhor, ambos ministros de Deus no meio do povo. Um, pela sua fidelidade, o povo é abençoado, o rei é abençoado e ele é honrado. Morre em ditosa velhice e é honrado até depois da morte porque ele foi enterrado no túmulo dos reis. O outro, fiel ao Senhor, corajoso, intrépido, foi morto pela maldade. O meu ponto aqui é dizer para vocês que a fidelidade a Deus, ela certamente pode atrair, como para Joiada, uma bênção enorme, uma vida longeva, honras e aplausos, reconhecimento. Mas às vezes uma vida de fidelidade pode atrair perseguição, luta, injustiça e a própria morte, como foi com Zacarias. Mas isso não altera o destino real de Zacarias e o destino real de Joiada. Por que não altera? Porque o destino deles com Deus é um destino eterno, resolvido. Zacarias morre em paz. Quando Zacarias morre, ele disse assim no versículo 22. Ao expirar, é a última frase do versículo 22. Ao expirar, disse Zacarias, o Senhor o verá, o Senhor retribuirá. Veja que Zacarias, o homem fiel a Deus, ele não tem aquele desespero ao morrer porque ele sabe que Deus está vendo e que ao final Deus vai resolver. Queridos, isso é lindo. A certeza de que ao final Deus vai colocar tudo de maneira justa. Isso pacifica o coração, porque as pessoas podem parecer que estão sendo vitoriosas praticando injustiças, mas Deus está vendo. E no final ele resolve. Isso daqui, para mim, é uma das coisas que tem o potencial de nos livrar de um coração amargurado. Muitas das vezes nós ficamos muito amargurados por algo ruim que nos fizeram, porque a gente quer justiça, mas a gente acha que é a gente que tem que fazer, ou a gente tem que ver. E se você se lembrasse, o Senhor está vendo, o Senhor vai resolver, isso te cura. E aquela pessoa que quer vingança, você poderia lembrar
a Bíblia dizendo, não vos vingueis, deem lugar a Deus, a ira de Deus, está escrito, é a Ele que pertence a retribuição. Zacarias morre. E Jesus, lembra dessa história? Você sabia disso? Caramba, será que eu anotei? Anotei! Gente, lá em Lucas 11, Jesus está falando que aquelas pessoas que exercem malignidade, elas ao final, Deus está vendo. E Deus vai trazer a justiça. Olha o que ele diz. Lucas 11, 51. Eu vou começar no 50. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado antes da fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Jesus cita, segundo Crônicas 24. Já pensou? Zacarias morre dizendo, Deus está vendo e ele vai resolver. E Jesus, muitos séculos depois, vem e diz, Deus está vendo e ele vai resolver. Quer dizer que no caminho de fidelidade a Deus, nós somos fiéis a Deus por quem Deus é. Ele pode visitar uns como Joiada, com um ministério muito frutífero, com um ministério muito abençoador. Ele pode visitar outros com perseguição, com injustiças e até com morte. Mas se todos estiverem entregues a um Deus soberano, que tem a eternidade nas mãos, eles sabem que o destino eterno deles está resolvido. Queria terminar com um último comentário. Algumas pessoas dizem, eu não gosto do Velho Testamento. Muito pesado. Viu aí? O texto termina com o rei Joás morrendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Velho Testamento é uma benção. Porque são textos como esse que mostram o que eu e você merecíamos. O que o texto diz é que Joás tinha tudo para ser fiel ao Senhor. Ele tinha tudo para não dar ouvidos às conversas desse mundo. Ele tinha tudo, mas não. Ele cai nesse sistema de pecado que é o que mais nos alicia. Queremos ser o Senhor da nossa história. Não queremos nos submeter ao reino de Deus. Damos ouvidos às pessoas e os descaminhos desse mundo. Não queremos aceitar a palavra de Deus, a confrontação do Senhor. Somos obstinados no nosso próprio caminho. E o que o texto mostra é que gente assim merece a justa condenação de Deus. Porque Deus é eterno e Deus é santo. E todo tipo de afronta, de pecado, de crime que é contra um Deus santo e eterno merece uma punição eterna. É por isso que o Novo Testamento diz, o salário, a recompensa do pecado é a morte. E quando nós lemos textos como esse, nós deveríamos olhar certamente para essa boa possibilidade de homens de Deus como Joiada e Zacarias. Mas, na minha opinião, algo que mexe comigo é olhar para Joás, pensar nas minhas inconstâncias, pensar nos meus equívocos ao ser influenciado por esse mundo que vivemos. Pensar naquela inclinação de muitas das vezes querer sempre ter justificativas. E imaginar Deus que conhece todas as coisas, de maneira justa, deveria me condenar. Assim como Joás, que merecia a morte. Pelos seus próprios maus caminhos. Era eu. E Deus é um só e não muda. E talvez seja exatamente por isso que muitos séculos depois,
o próprio Senhor mandou o Filho dele, Jesus, e mandou para morrer por gente como eu, que sabe que por conta dos seus próprios pecados merecia a morte como condenação dos pecados. E eu, quando eu leio o Velho Testamento, ele só me traz mais deslumbramento com a obra do Novo Testamento. É como se fosse assim. Alguém só vai entender a grande bênção de ter sido salvo de uma queda que teve, quando ele percebe que ele caiu foi em cima de um trilho de um trem e que o trem estava em altíssima velocidade e que ele já estava prestes a te destruir quando alguém te tirou dos trilhos. Sabe, a percepção do grau da tragédia iminente que havia para você traz muito mais deslumbramento com a obra da salvação. Tem esperança para mim e para você. Porque Jesus já morreu por nós. O que a Bíblia nos convida é nós irmos a Cristo, não com justificativas com altivez, é o contrário. É humilhados, olhando para o que Jesus fez e dizendo: eu é que merecia ser considerado maldito. Eu é que merecia ser abandonado pelo Pai como um maldito. Eu é que merecia o inferno como condenação pelos meus pecados. E Jesus tomou o meu lugar. Ele deu a vida dele. E eu quero entregar a minha vida para ele. Eu quero me unir a ele. A minha fé está na obra que Cristo fez para me salvar. Eu sou filho porque Cristo deu essa condição perfeita de filho para mim. Eu sou liberto do pecado porque Jesus morreu por mim. E quando eu tenho essa união com Cristo, a minha vida é transformada. E gente que tem a vida transformada pode ser fiel ao Senhor até o fim. E se em algum momento da vida vacilar, ele retornará os olhos àquela cruz, sabendo que mais uma vez aquele pecado estava lá. E eu posso aqui de novo experimentar esse perdão restaurador do Senhor, porque Jesus pagou. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Livra-nos desses descaminhos de Joás com uma obstinação inquebrantável, um coração duro, uma cerviz dura, porque esse caminho ele atrai condenação eterna. Ó Deus, mostra para nós os nossos pecados. Abre o nosso coração e a nossa mente toda vez que formos confrontados. Lembra-nos que a confrontação do Senhor é a manifestação do teu amor para nós entendermos que quem merecia a condenação éramos nós. Ajuda-nos a entender o tamanho dessa condenação que nós merecíamos, que é muito maior do que um trem em alta velocidade passando por cima de nós. E com isso nos traga muito mais deslumbramento com a obra de Cristo que nos salvou, que nos levantou de uma condição perdida, que nos une a Ele, porque Ele toma o nosso lugar. Faz essa obra que transforma a nossa vida e coração, e que isso nos faça estáveis. Não é porque a vida aqui vai dar certo. Podemos, como Zacarias, ser alvos de injustiça e até de uma tragédia. Podemos ser como Joiada e sermos alvos de uma vida muito abençoada e reconhecida.
Que não seja isso, mas que seja a fidelidade ao Senhor. Que nos anime por toda a existência que o Senhor tem para nós nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Querido, ao final eu quero mais uma vez me unir a você em oração e desta feita por esse seu pedido especial. Eu penso que todas as vezes que alguém pergunta, alguém tem algum pedido de oração? Eu imagino que aqueles mais extrovertidos têm mais facilidade de compartilhar, mas mesmo esses possuem alguns pedidos que a gente não compartilha assim num grupo coletivo com facilidade, né? Mas eu queria me unir com você para esse pedido, que talvez você tenha vergonha, porque é um pedido reiterado. Ou esse pedido, que talvez você tenha dificuldade, porque ele pode expor alguém em uma situação, mas que Deus conhece e que tem sido algo pesado para você. Eu queria me unir a você para nós colocarmos diante do Senhor. Pai querido, minha oração agora é essa. É lembrar que o Senhor nos encoraja a orarmos uns pelos outros. É o Senhor quem estimula o povo de Deus a carregar as cargas uns dos outros. O Senhor é quem diz que não devemos andar ansiosos pelas coisas, mas lá apresentarmos diante de Ti, pela oração e pela súplica, todas as nossas petições, e eu quero fazer isso nesse momento. O Senhor sabe qual é esse assunto que tem entristecido, adoecido, pesado, sobrecarregado essa pessoa querida que está unida comigo aqui em oração. Eu queria aqui, Pai, junto, colocar no Teu altar de graça. Dizer ao Senhor que nós já entendemos, nós não damos conta de resolver essa questão. É muito acima das nossas forças. Mas nós clamamos pela Tua intervenção. Clamamos pela Tua misericórdia. Clamamos pela Tua restauração. Para a Tua glória. Se for do Teu agrado. Mas independentemente do que o Senhor vai fazer e quando vai fazer, nós queremos Te agradecer. Porque sabemos que o Senhor domina. O Senhor está no trono. O Senhor tem a vida nas mãos. Sabemos, para nós é estranho. Uns parecem ser abençoados com vida longa, reconhecimento, bênçãos, como joiada. Outros parecem sofrerem tantos, vida curta, injustiças, morte prematura, como Zacarias. Nós não entendemos. Mas nós olhamos para ambos e sabemos que ambos tinham um destino eterno resolvido. E nós Te agradecemos porque o nosso destino eterno está resolvido pela obra de Cristo em nós. Então aplica, Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas, abençoa os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, por ser Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.